pelo menos no quesito, né, em relação à utilização do banheiro. E aí, eu trago aqui uma terceira indicação, na verdade, assinada por mim, assinada também pelo vereador Sávio José, Marcos Nunes, Geraldinho da Violeira, uma solicitação ao Poder Executivo que encaminhe para essa casa cópia de todos os contratos dos funcionários contratados e também dos estagiários e os locais onde eles estão alocados. Está na hora da gente verificar se aquela reforma administrativa aprovada, daquela maneira que foi aprovada, né, desculpe aí me referir, está aqui o secretário de governo nessa casa, já falei com ele em outras ocasiões e falo novamente, né, foi atropelado aqui nessa casa. Então está na hora da gente começar a fazer a conferência em relação àqueles dados que foram apresentados para a gente. Naquela ocasião, foi colocado para essa casa que teria uma redução em relação à folha, que teria uma otimização do serviço, né, inclusive com a própria redução do número, né, de estagiários e também desses profissionais contratados. Então a gente começa aqui, viu, vereador Marcos Nunes, Lidson Lene e demais colegas, uma verificação da eficiência da reforma administrativa. A gente sabe que a cada instante que a gente faz aqui discussão na casa, aparece as brechas que a gente poderia ter sanado naquela ocasião e a gente não sanou. Né? Por exemplo, a questão do profissional da educação, né, lá da nutricionista. Com certeza, se a gente tivesse tido mais tempo, a gente teria feito essa discussão. Então, peço aí aos colegas a aprovação, né, dessa indicação, para que a gente possa fazer, né, a verificação dos nossos funcionários contratados e também dos estagiários, né, em relação aos locais onde estão alocados e também fazer uma conferência em relação à questão salarial, para a gente ver o quanto reduziu em termos de folha de pagamento, né, da Prefeitura. Muito obrigado, boa noite. Para o uso da tribuna, vereador Geraldinho, logo depois vereador Sávio José, vereador Lidson Lene, vereador Helder e vereador Edenilson. Obrigado, senhora Marilange. Quebrando o protocolo aqui, parabenizar o professor Edelmino, o vereador, pela ocupação aqui nas indicações, pelo posicionamento do vereador e a firmeza nos assuntos. Parabenizar um requerimento em conjunto aqui também, que foi lido hoje, do vereador Edelmino e do Lidson, dos 60 anos da Escola Municipal Professor Paulo Mauro Deljutes, Escola da Colônia. Parabéns pelos vereadores da indicação. Eu não sei, quebrando o protocolo, mas agradecer uma resposta que veio do secretário de governo sobre o concurso municipal, Luciano. Agradeço pela resposta, dizendo que demais vereadores que foi encaminhada à senhora secretária municipal de Educação para fazer devidas avaliações, e encaminhado posteriormente depois ao gabinete e enviado a campo com o futuro. Isso aqui diz respeito, professor Edelmino, da Comissão de Educação, a um pedido que eu fiz do posicionamento da Prefeitura quanto ao último concurso da Educação. Uma indicação do vereador, Carlitos, não sendo contrário à sua indicação, sou favorável, mas dizer aqui e atentar ao senhor líder do prefeito, das condições que hoje se encontram as estradas rurais. Eu acho que o secretário de Agricultura, ele deveria fazer um plano de trabalho, professor Edelmino, o Carlitos, não sendo contrário à sua indicação, mas que o secretário tenha esse plano de trabalho e metas, né, que já é uma metodologia de trabalho do senhor prefeito, mas que ele já planeje esse trabalho. Sou contrário, favorável à indicação, mas as estradas rurais do município, infelizmente todas, precisam de um carinho especial. Obrigado e boa noite. Vereador Sávio José, logo depois vereador Lidson Lene. Bem, o meu requerimento, que eu peço a aprovação dos senhores e das senhoras, é sobre o prazo da Comissão Especial do Concurso Público, que ele terminou no último dia 30, isso, e a gente pediu uma prorrogação de 15 dias até a semana que vem. Nós passamos pelo trabalho de ouvir vários agentes, ouvimos pessoas que acharam que a prova correu tudo bem, ouvimos pessoas que acharam que teve problemas na prova, ouvimos vereadores que estiveram lá no local, coordenação
da comissão do concurso, fiscais. Então, o primeiro trabalho foi de ouvir as pessoas. E agora a gente está elaborando o relatório final. Então, eu e o doutor Randolfo já estamos trabalhando nisso. Essa semana a gente vai finalizar o relatório, só que tem que passar por aprovação da comissão. Então, por isso que a gente pediu esse prazo até terça-feira que vem. Então, para essa semana, a comissão se reunir, ver se tem mais alguma consideração sobre o relatório final e apresentar na próxima terça-feira. Então, por isso, da prorrogação do prazo. Obrigado. Obrigada, vereador. Vereador Lidson Lenner, logo depois, vereador Helder Evangelista. Retorno a essa tribuna, senhor presidente. Inicialmente, para voltar a falar do requerimento que foi feito para aprovação da sessão solene, em homenagem aos 60 anos da Escola Municipal Professor Paulo Maldel Judes, citado pelo Geraldinho e assina junto comigo o vereador Delmino, para essa sessão solene, que aqui serão feitas homenagens às ex-professoras, ex-alunos, atuais funcionários, ex-funcionários, representando aí tão bonita festa que houve na manhã de hoje. Então, é uma data a se comemorar, 60 anos, tem muita história, e a direção da escola está muito empenhada nessa festividade, assim como teve hoje, e também nessa expectativa que seria dia 14, mas por causa de várias situações aqui, tivemos que passar para o dia 20, para ser uma sessão até mais bonita. Então, esse requerimento que eu assino juntamente com o vereador professor Edelmino. Das indicações que eu trago aqui, antes mesmo gostaria até de falar sobre a questão das estradas rurais, que o Geraldinho falou. Inicialmente, até citei aqui, que foi deliberado lá no Conselho Rural e acatado pela Secretaria Municipal de Agricultura, sobre uma comissão retirada do Conselho para apontamento das estradas a serem trabalhadas. Então, só reforçar o que eu tinha falado. Essa indicação é uma demanda que o município tem, principalmente por causa do lixo, por causa da limpeza. Vocês lembram que semana passada eu mostrei inúmeros containers aqui e a população ela comentou a respeito. Principalmente apontando o próprio SAAI responsável por quebrar os containers. Na verdade, o SAAI que eu digo, os operadores dos containers. Isso já é antigo, desde que foi instalado os containers em Viçosa. A gente pode perceber que eles vêm quebrando muito. Tem lugar que só tem uma casca ali, que já não tem como colocar lixo lá dentro. Eu percebi, pois não, vereador Alexandre Valente Araújo, vulgo Xandinho do Amoras. Muito obrigado, senhor vereador. Ontem, na hora que estávamos no Amoras, vieram pessoas reclamarem que os contêineres estão muito sujos e que eles estão tão quebrados assim, porque os funcionários do SAAI que os jogam no chão com muita força. Tá? Foi a reclamação que uma senhora veio até mim fazer. Certo. Enfim, então, para apresentar rapidamente, essa situação ali no entroncamento da Rua dos Estudantes com a Avenida PH Rufo. Tem que ligar, Peraí, pronto, liguei. Então, rapidamente, vou mostrar. Não é isso não. Agora sim. Muito bem. Então, do outro lado ali, a gente vê essa situação, para você ter ideia, os contêineres já não comportam mais a demanda do lixo. Inclusive, ele está com as rodinhas para cima. Teria que colocar novos contêineres. E temos aí a situação em pleno centro da cidade, a população que não tem consciência nenhuma, jogando entulho aí nas calçadas. Um matagal bem alto, uma situação aí para poder... Isso aí foi tirada
não foi na mesma data daquela primeira foto, foi na outra, sempre de manhã e à tarde. E a gente percebe a demanda aí dos containers e a falta. Mas, depois daquela reunião que tivemos aqui, eu tenho uma grande expectativa de que essa situação vai mudar. Obrigado. Obrigada, vereador. Vereador Helder Evangelista, logo depois, vereador Edenilson. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhor vice-presidente, meus nobres colegas, aos que nos assistem e nos ouvem. Bom, eu venho aqui pedir a aprovação de duas indicações, a 228 e 224. A 221 é em relação à pavimentação asfáltica, que o senhor José de Lourdes Reverino me solicitou, como de outros vereadores, né? Outros moradores. Mas o mais grave que eu queria falar aqui é em relação à indicação 224. Eu recebi uma ligação no domingo pela manhã do cidadão em Nova Viçosa, que solicitou que eu fosse até o PSF. O que está acontecendo? Os portões estão todos quebrados. Se a polícia vai fazer... Vá lá, é solicitada a comparecer ao local... ela provavelmente vai passar pelo portão da frente. Mas o que acontece? O cidadão, o meliante, ele tem uma acessibilidade à rua de baixo, porque existe um portão todo quebrado que os próprios vamos dizer dessa forma, os maus elementos quebraram, destruíram o portão de acesso onde era recolhido ali o lixo... lixo hospitalar, sei lá a forma que fala, mas é mais ou menos isso aí. Então eu estou pedindo para que faça a retirada desse muro, desse portão, e que faça o fechamento disso aí, dessa parte do portão, de alvenaria, que conclua o muro, entendeu, Luciano? Por quê? Porque aí o cidadão que está mal intencionado não vai ter como ter acesso ao PSF pelos fundos, onde quebraram inclusive o vidro do consultório da dentista. Com esse fechamento, a polícia vai poder fazer a sua averiguação pela frente do PSF e o cidadão não vai ter por onde escapulir, a menos que ele tenha asa. Entendeu? Então, eu peço aos colegas que aprovem também essa indicação, tá? Porque é para um bem comum. E mais um detalhe, o cidadão me chamou porque no sábado, o assaltante ficou escondido lá dentro, lá quando a pessoa passou, ele tentou roubar a moto do cidadão. Apontou a arma para o cidadão e tentou roubar a moto, mas o rapaz acelerou, correndo um risco de vida, mas o ladrão não teve êxito. É por isso que eu peço aos senhores a aprovação dessas indicações. Muito obrigado. Vereador Edenilson. Logo depois, vereador João de Josino. E vereadora Heloísa. Boa noite, senhora presidente, no qual cumprimento a mesa, colegas vereadores, público presente, toda a imprensa. Boa noite. Bom, as minhas indicações, no qual eu peço a aprovação desse plenário, é com respeito também à falta do profissional nutricionista no PSF, tanto de Cachoeirinha, quanto no PSF de São José do Triunfo, né? Foi colocado aqui essa demanda na questão da educação e na saúde também. Tá essa falta desse profissional, já vai para 2 anos, na verdade, que está sem esse profissional. Esse profissional existia nesses PSFs e agora, infelizmente, não tem. E conversando por telefone com as agentes, né, as pessoas que trabalham diretamente com o público, né, para você ter noção, em Cachoeirinha, em São José do Triunfo, atende mais de 3.000 pessoas, e não ter um nutricionista que é fundamental para os trabalhos daquele PSF, tanto de Cachoeirinha quanto de São José do Triunfo. Também, lá em São José do Triunfo, não tem um assistente administrativo. São as agentes comunitárias que atendem, fazem o serviço que até não é delas. Então, acaba sobrecarregando esses profissionais. E lá, em Cachoeirinha, tem esse agente, assistente administrativo, mas em São José do Triunfo não tem. Então, essas 2 indicações aí que eu faço, pedindo ao Poder Executivo que tome ciência, né, porque na área da saúde é uma das áreas mais importantes, quanto à educação também, para que não se
não continue do jeito que está, porque a população carece desses profissionais. Com desrespeito também, uma indicação que eu fiz pedindo quebra-molas, na verdade, foi uma repetição pela terceira vez de uma mesma indicação que eu faço. E vou repetir aquilo que eu falei no ano passado. Enquanto naquela Avenida Silva Araújo, São José do Triunfo, não houver mortes e mais mortes com acidentes, nada vai ser feito por aquele local. Porque esse fim de semana mesmo, domingo, por volta de meio-dia, um senhor foi atropelado de moto, mais uma vez, mais um acidente, e já pedi, né, através de indicação desde o ano passado, uma faixa de pedestre, pelo menos 2 a 3 quebra-molas. Ali é uma BR que passa dentro do distrito de São José do Triunfo, carros, motos que passam em alta velocidade, que vêm de São Miguel, de Araponga, de Canaã, que vai de Viçosa para esses locais, que vêm também desses locais. Então está muito difícil para nós moradores. Eu moro naquela avenida, sei a dificuldade que é da gente estar até atravessando uma rua ali, porque o trânsito é intenso e precisamos de tomar uma providência. Ou seja, o Poder Executivo precisa de tomar uma providência com aquela avenida ali. E nessa mesma avenida eu venho fazendo indicação de placas, né, de proibido parar e estacionar em uma das faixas, né, para que o fluxo aconteça normalmente, porque ali, igual eu tenho falado, é um fluxo muito grande, e tem hora que para um carro de um lado e de outro, e um ônibus, uma lotação, um ônibus ou um caminhão não consegue passar, e fica toda a avenida fechada por um tempo grande. Então, são essas indicações que eu venho pedir a aprovação, e com que diz respeito, só um instantinho, com que diz respeito às estradas rurais, em que foi tanto falado aqui, hoje conversando não eu conversando, mas uma pessoa na minha frente ligou para o Marcos e ele disse que não está os trabalhos em andamento na zona rural por causa das máquinas ou da máquina que está quebrada. Estão tentando providenciar para que seja feito os trabalhos, os reparos das estradas. E o que me preocupa com essa questão que o Lidson coloca aqui, dessa comissão, é de onde começar, porque são todas estradas praticamente abandonadas, né? E quais são as prioridades para onde começar, porque pelo menos a estrada que eu acompanho lá do Cascalho está realmente uma vergonha. Paulinho, não posso dar a parte, o tempo já acabou. Obrigado, boa noite. Vereador João de Josino. Logo depois, vereadora Heloísa. Quero fazer só uns comentários em cima dessas indicações que os colegas estão fazendo. Eu acho que para nós economizar papel, nós temos que fazer uma indicação só. Que as estradas da zona rural estão intransitável. Recebi várias reclamações, Luciano, lá na feira. Eles até comentam, mandar até fazer montar uma comissão, ir lá no Marcos e saber o que está acontecendo. Aí eu falei, vocês devem mesmo, porque o Marco está com vontade de realizar os trabalhos na zona rural. Mas, infelizmente, só tem uma máquina funcionando. Veio uma máquina da Rural Minas, que o Luciano está presente, ele sabe, a máquina está pior do que a nossa. Se a prefeitura, vou repetir aqui na tribuna, já falei com o Luciano, acho que falei com o prefeito, falei com a máquina. Se vocês não terceirizar 1 ou 2 máquinas, vai continuar os colegas aqui fazendo indicação, não vai adiantar nada, é só gastar papel. Nós temos que fazer uma indicação só e os 15 vereadores assinar, porque o Marcos quer fazer, mas não tem máquina na mão não, só tem uma funcionando. A outra está lá no pátio, o Luciano sabe, eu estou lá também, tem outra máquina lá, a questão querendo consertar ela, para mim, vai jogar o dinheiro fora, aquela máquina antiga que tem lá, tá? Que arrumaram o motor dela, retificou até hoje, é uma antiga, nem não sei, não rodou até hoje, pôs para rodar, estourou as mangueiras, né? Então não adianta, tem que terceirizar, viu, Luciano? Rumo um dinheirinho lá na Secretaria de Agricultura, 1 ou 2 máquinas e caminhão, porque se não acontecer isso, o Marco vai sofrer com os colegas aqui e a população que está reivindicando melhoria nas estradas rurais. Não posso dar a palavra. Boa noite. Aprendeu, hein, vereador? Vereadora Heloísa. Peço os caros colegas aqui, vereadores, para liberar, autorizar minha
as minhas indicações hoje, que é a Rua Antônio Marques Pimenta, no bairro Silvestre, a Rua José Lopes da Silva, bairro Vale do Sol, e a Rua São Bento, bairro Estrela, e a Rua Deco Vidigal, bairro Nova Viçosa, pavimentação asfáltica. Ô, Érica, por favor, colocar a Rua São Bento, por favor. A foto. E a Rua São Bento, no bairro Estrela, precisa de fazer capina e as dificuldades para subir até mesmo a pé. Aí está a Rua São Bento. Eu estava na vistoria nesse bairro, nessa rua, São Bento, aí, no bairro Estrela. Aí tem uma manilha ali, que na época de chuva, quando escorre a água, tem uma manilha no fundo. Mostra mais a manilha, Mônica, por favor. Tem jeito? A foto? Tem não? É lá no finalzinho, naquele beco ali, tem uma manilha ali, que na época de chuva escorre muita água, e a rua está com muito mato, a dificuldade para o pessoal subir até mesmo a pé. E também peço, né, que a prefeitura localize o IPLAN para fazer uma avaliação com o engenheiro, o que possa ser feito. Que descer essa rua aí, tem a outra rua reta, aí que tem a possibilidade de manilhar até o Ribeirão. E também a Rua Deco Vidigal, é sobre o asfalto, que está precisando o mais rápido possível. E na zona rural, que é o Paiol e Piúna, é o Cascalho que está precisando também, que tem muito buraco na rua. Só isso, obrigado. Dando continuidade, vamos, então, estar em votação as proposições avulsas. Vereadores e vereadoras favoráveis, permaneçam como se encontram. Só para retomar com os senhores e as senhoras, no início da reunião, nós fizemos a leitura daquele projeto sobre o Refis, e, na verdade, o doutor Randolfo, durante a reunião, fez uma nova avaliação, e o projeto vai ter que ser avaliado ainda pela Comissão de Justiça e Redação e Finanças, uma vez que a alteração não é só de data. Então, fica aí já combinado uma reunião para quinta-feira, ao meio-dia, para a gente aprovar uma extraordinária para aprovar a prorrogação desse prazo, que termina no dia 8. Então, para discussão e votação, né, vereador? Desculpa aí. Além disso, queria dizer aos senhores que nós precisamos de fazer uma extraordinária hoje para o decreto legislativo. Mas, seguindo o regimento interno, nós voltamos à palavra livre e logo, só depois da palavra livre, é que nós encerramos a reunião para começar a reunião extraordinária. Além disso, gostaríamos de colocar muito rapidamente que nós fizemos uma mudança agora nos requerimentos. Então, todos os requerimentos vêm para um quadro aqui na leitura do secretário. Isso, nós conseguimos diminuir o tempo em 10 minutos de leitura de requerimentos. Só que, para que a gente facilite esse quadro, os requerimentos só poderão ser entregues na secretaria até às 15 horas do dia da reunião, porque aí vai facilitar esse quadro e nós vamos aqui gastar menos tempo. Hoje também fizemos uma experiência nas discussão das proposições avulsas de 3 minutos. E aí, assim, foram poucos os vereadores que precisaram de um tempo maior. Isso para a gente poder garantir um tempo maior de fala aos vereadores. Além disso, outra discussão que eu gostaria de fazer com os senhores, de uma forma muito cuidadosa e zelosa,
são os convites para vir nas reuniões, né? Os convidados para vir em reuniões só em situações em que não for possível reuniões internas. O vereador Paulinho Brasília, semana passada, a pedido dessa mesa diretora, até retirou uma vinda de um convidado e está fazendo isso internamente, para que a gente ganhe tempo, para que os vereadores possam usar melhor esse tempo, e as vereadoras, para pronunciamento, para trazer as demandas da população. Então, às vezes, assim, hoje a gente tentou fazer em 20 minutos, mas mesmo assim a fala ainda prorrogou em 25 minutos. Então, pedi aos senhores que sejam mais zelosos e cuidadosos em relação aos convites para a reunião ordinária, uma vez que os vereadores têm perdido, nós vereadores, temos perdido, o tempo tem ficado cada dia mais reduzido. Pois não, vereador? No caso, senhora presidente, da entrega da documentação na secretaria no dia da reunião até às 15 horas, só para requerimentos ou para qualquer proposição avulsa? Todas as proposições avulsas agora estão entrando no quadro. Então, é requerimento e proposições avulsas. Todas estão... Então, o vereador, mas assim, inclusive agora, nós estávamos trabalhando com prazo até segunda e passamos com o prazo até terça-feira. Então, agora nós jogamos o prazo até 15 horas de terça-feira. Inclusive, nós não estamos mais fazendo requerimentos ou proposições avulsas durante a reunião ordinária, porque a Jaqueline acaba se afastando do local. Então, isso é um combinado nosso também agora. Isso que o senhor está falando com relação a convidados, inclusive a Comissão de Finanças e Orçamento pensou até em convidar a Procuradoria, a Fazenda para vir aqui falar sobre o refis. Só que a gente achou melhor fazer uma reunião, né, inclusive tem esse requerimento que foi aprovado, fazer uma reunião fora da nossa reunião, né, dentro da comissão mesmo, né, entre a comissão e os vereadores que estiverem interessados, para a gente ter um levantamento, que eu tenho certeza que a Prefeitura vai disponibilizar isso para a gente, um levantamento do que foi pago, do número de pessoas que foram quitar, enfim, né, são dados que a gente pode até repassar na próxima reunião. Nesse sentido, é mais fácil a mesa diretora conceder um tempo de 10 minutos ao vereador que, né, a comissão que fez a reunião, do que realmente, às vezes, ter um convidado. Então, é nesse sentido, de forma alguma, fechando espaço para a vinda de convidados. É só que a gente possa ser cauteloso nesse sentido. E fica aqui, o próximo desafio realmente, o vereador Marcos Nunes ficou, inclusive, de apresentar sugestões. O próximo desafio é a gente conseguir organizar a ordem para uso da tribuna, né? Então, acho que a gente vai ter que ter critérios aí para a gente poder, cada semana, contemplar melhor essa situação. Pois não, vereador Marcos Nunes? Eu só queria lembrar, senhor presidente, a menos que eu esteja muito enganado, embora seja costume da casa utilizar os 20 minutos para os convidados, se eu não me engano, o nosso regimento interno fala só em 10 minutos. Então, é só uma outra questão, que já que está reformulando e fazendo, que a gente aproveite e corrija também essas questões. Obrigado. O vereador, realmente, eu vou olhar e, se for isso, nós vamos cumprir os 10 minutos. Né? Até porque eu acho que isso viabiliza as nossas reuniões ordinárias. Para retorno ao uso da tribuna, ainda inscrito o vereador Alexandre Valente, depois a vereadora Maura Fontinelli. E logo depois nós vamos para a reinscrição. Inscrito ainda o vereador Helder, reinscrição Paulinho Brasília, vereador Paulinho Brasília, vereador Idelmino, vereador Marcos Nunes. Ok? Então, vamos lá. Você, Denise? Vereador Alexandre, logo depois vereadora Maura. Boa noite, senhora presidente. Boa noite aos demais vereadores, a todos que nos ouvem, nos assistem. Como bem falado pelo vereador Lidson, né? E só no intuito de corroborar com o que ele já disse, na reunião de ontem, o executivo, na reunião de ontem que houve no bairro Laranjal, lá na Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima, essa reunião foi no intuito de discutirmos a construção da ponte que dá acesso ao bairro Laranjal ao bairro Cidade Nova, Barrinha. Na reunião de ontem, o executivo manteve o compromisso
que já compromisso feito com a comunidade aqui na audiência pública sobre a construção das pontes. E o projeto da Ponte do Laranjal, que será a primeira a ser construída, já está finalizado, né, e está sendo feito a planilha técnica, tá, que será levado ao governo do Estado, para que seja encaminhado ao município os tubos ármicos para a licitação e a construção da ponte. E na mesma reunião também foi votada uma comissão, uma representação de 3 moradores do bairro, daquela comunidade, que ficarão responsáveis por estar em contato conosco e com a comunidade para saber do andamento da construção. Eu solicito, senhora presidente, vou fazer uma solicitação ao SAAI para que ele se reorganize. O SAAI, mais uma vez, está vindo à baila nas nossas discussões, né? Para que ele se reorganize quanto ao recolhimento do lixo. Pois ontem, na casa segunda-feira, ao meio-dia, o lixo do centro ainda não havia sido recolhido. E, em conversa com o comerciante do centro, ele me informou que ele e os demais haviam sido orientados a colocar o lixo na rua a partir das 7 horas da manhã. E era meio-dia, o lixo ainda continuava na porta aqui da Câmara, que estava até mal cheiroso, né? E solicito também à Secretaria de Fazenda e ao Departamento de Fiscalização que notifique os donos de lotes baldios para que façam a devida limpeza, em conformidade com o Código de Postura do município, né? Pois hoje saiu nos noticiários que a região sudeste está com o maior índice de casos de dengue no Brasil. Então, diante disto, nós não queremos que Viçosa, que a nossa cidade, ela venha a ser notícias nos palcos do mosquito da dengue. O mosquito da dengue ele não vem a ser palco de notícias na nossa cidade. Boa noite, muito obrigado. Obrigada, vereador. Para o uso da tribuna, vereadora Maura Fontinelli. Logo depois, vereador Helder Evangelista. Boa noite, senhora presidente, e a qual eu cumprimento os demais vereadores e público presente. Eu queria falar aqui que eu achei muito deselegante da parte do vereador Geraldinho, da Violeira, falar que o prefeito deveria preocupar mais em trabalhar com a Viçosa do que com a internet, entendeu? Eu acho que não deveria ser o modo de você falar e pronunciar, não, sabe por quê? Porque a gente tem a moral, tem a dignidade, tem o respeito. E outra, ele está fazendo um belo trabalho por Viçosa, entendeu? Trabalhando intensamente, não tendo horário de almoçar, de jantar, de dormir, nem nada, intensamente trabalhando. E eu, como educadora, eu trabalho na prefeitura, você sabe muito bem, nós já trabalhamos juntos. Desde 84 sou professora, educadora na prefeitura, e eu trabalho lá, e tem 6 anos atrás, aquele centro educacional, que na época seu pai era prefeito, ele ficou fechado. Você lembra disso? Que ele ficou fechado 6 anos. Então, agora eu estou naquela escola, você sabe disso, que eu trabalho naquela escola, e está sendo muito bem, né? Assim, a escola foi reformada, recuperou aquela perda, porque foi o roubo de telhas, de material, de negócio de luz, de fios, todos, e a escola está funcionando devidamente, de acordo que tem que funcionar. E eu acho assim, esse negócio dele falar na internet, eu acho que isso é falta de serviço, porque devia preocupar com a vida de cada um. Eu acho que cada um tem o direito de fazer o que quiser e vir de onde vir. E a moral dele que está em jogo. Então, eu acho que muitas vezes o pessoal senta no rabo deles, desculpa a expressão, para falar dos outros.
Entendeu? Então, assim, ele tem que defender, sim, a justiça, tem que ir na justiça, sim, porque não pode abrir na boca no mundo, não, e falando que o prefeito é isso, que eu sou isso, por exemplo, se falasse Geraldinho é isso, é aquilo, você vai deixar? Não. Tem que defender sua moral, seu respeito. Então, se ele está respeitando Viçosa, ele não é qualquer um, não. Então, quem está falando tem que ser punido, sim, tem que ser prova. Por que está falando isso? Entendeu? Muito de respeito, falta de respeito. Quem está falando isso sim? Porque o prefeito está representando uma cidade e bobo quem não está vendo quem escreveu lá, o que ele está falando. Então, assim, senta no rabo deles para falar dos outros. E eu acho muito deselegante da sua parte que o prefeito devia preocupar de trabalhar para Viçosa. O mais que ele está trabalhando, ele está fazendo o possível. Viçosa não tinha dinheiro, não tinha nada. O que ele está fazendo? E outra coisa também, sobre nutricionista. Nutricionista foi na época que teve lá. Eu estou na educação não sei quantos anos. Agora o professor Edelmino também fala negócio de educação. Ele é um educador. Eu e a Marilhã estamos aqui na Câmara, nós somos educadoras também. Quanto tempo, um minuto só, quanto tempo nós estamos aqui na educação e nunca teve nutricionista na saúde? E a Viviane, que estava lá, ela até me pediu ajuda, eu fui conversar com o Ângelo, nessa data que ele falou, para transferir ela. Eu conversei com o doutor Sérgio, ele falou que não podia tirar ela, porque a educação não poderia ficar sem nutricionista. Ela está fazendo papel, trabalhando muito bem, que ela é uma pessoa eficiente, está fazendo papel de nutricionista para 7 nutricionistas. Agora, nós estamos sabendo que a educação está precisando de muita coisa, não é de agora, não. Igual eu estou aqui, estou falando, bato aqui, Marilhane está aqui, nós estamos querendo o quê? Aprovar nosso estatuto de acordo com o nosso plano de carreira e salário, e o prefeito está aqui, ele vai fazer. Agora é só fazer, jogar pedra, falar, prefeito tem que fazer isso para a educação. A educação está zero há muito tempo. Agora, quem está fazendo a carreira aí, querer melhorar nosso salário, querer melhorar a escola, querer melhorar tudo. Então, o que eu tenho para falar é isso. A gente tem que falar sim, mas tem que saber o que está falando, porque esse negócio de falar que o prefeito não deve fazer isso, deve preocupar com isso, ele deve preocupar sim com a moral e a dignidade dele e o respeito, porque ele está representando uma Viçosa e nosso povo que é brasileiro. Obrigada. Obrigada, vereadora. Para o uso da tribuna, vereador Helder Evangelista. Logo depois nós vamos para a reinscrição. Aí vem o vereador Paulinho Brasília na reinscrição. Esse aqui veio embora, 3 minutos agora, não é proposição avulsa, não, mano? Por favor. 5 minutos, João, por favor. Me ajuda aí. Oh. Tá coisa tá passando. Depois eu pego 10 segundos ali. Eu vou começar de trás para frente. Eu ia começar, não, eu vou começar de trás para frente. Não, vou começar do início. Melhor. Só para informar que eu tive a informação aqui, que nós já temos vamos ter no município 4 UBS, Unidade Básica de Saúde, que serão, que são unidades próprias que já vão ser reformadas. Então já é uma grande melhoria, principalmente na área da saúde. Queria agradecer também e parabenizar ao Hélio Brustolino, presidente do Sindescave, e principalmente ainda convidou todos os vereadores para as festividades de 1º de maio, onde tivemos lá eu, o Lidson Lenner, o João Josino, o Paulinho, também fugindo alguém aqui ainda, o Geraldinho, e agradecer, realmente foi uma festa excelente, muito boa. Agradecer ao Executivo e principalmente o doutor Sérgio Norfino, que me enviou a resposta de 2 indicações. Uma é em relação a... Espera aí que está tudo misturado aqui, faço uma bagunça. Uma em relação ao mutirão de consultas médicas oftálmicas. Tá certo? Então ele já está vendo essa possibilidade, está colocando a casa em ordem para poder fazer essa prestação de serviço ao município. E a outra é em relação ao relatório de pacientes que faltaram nas consultas no período de 1º de outubro de 2014 a 25 de março de 2015. Professor Edelmino, pasme, são 621 pessoas no total. Oi?
Agora, no mês de março, 114 pessoas, inclusive um dos pedidos que eu faço aqui, que é o oftálmico. Pessoas estão deixando de comparecer, é onde eu falo, pessoas lutando para poder conseguir uma vaga e o cidadão simplesmente dispensando. Entendeu, Sávio? Então fica muito difícil, como eu já falei, a pessoa chegar e descer o cacete é muito bom. É muito fácil. Ah, tá bom, tá uma porqueira. Porra, a população tem que colaborar. A população tem que colaborar, principalmente na área da saúde. Concordo, nós temos que bater muito em cima da educação, mas não vai existir educação também se a pessoa não tiver saúde. Não estou fazendo crítica alguma à educação, gente, tem que deixar claro isso. Só estou dizendo que a pessoa sem saúde, ela não faz nada, ela não trabalha, ela não faz nada. Depois, quem quiser pegar o relatório, tá? Infelizmente, eu vou ter um problema com esse relatório, que eu não vou ter como identificar essas pessoas, porque eu não tenho um contato, não tenho um endereço, eu não tenho essas informações, eu vou procurar saber se existe. Pois não, Marcos? Helder, obrigado pelo à parte. Eu só queria, assim, pelo menos agora não estou me lembrando, mas acho que o doutor Sérgio acabou não dando conta de responder a situação. Acho que, primeiro, quero parabenizar a Vossa Excelência. Esse é um assunto que nos constrange muito, porque a gente é muito cobrado, mas a pessoa, de repente, não aparece. Agora, eu acho que a gente precisa lembrar, né, de novo, eu parabenizo Vossa Excelência, e não quero, com a minha fala, de maneira alguma, como é que fala? Contraditório. Obrigado. Contradizer alguma coisa que você está dizendo, mas de aproximadamente 5.500 consultas realizadas, deixaram de comparecer 621. Eu ainda estou em dúvida, Helder, o que esse índice representa em termos dos demais. Eu não sei se ele é baixo, se ele é alto. Então, assim, eu quero parabenizar Vossa Excelência. Eu acho que a pessoa, na condição que é o SUS e na dificuldade, ela tem que comparecer. Mas eu acho que a gente precisava saber, se 5.000 vieram, por que essas 600 e poucas não compareceram? Mas, mais uma vez, parabenizar Vossa Excelência. Justamente, esse foi o motivo do pedido desse relatório. Esse foi um dos motivos, para poder fazer a identificação do problema. Né? Para saber o que aconteceu. Meu tempo está terminando, tem que falar rapidinho. É igual o risco cirúrgico com o doutor Francisco Quintão Valente. Só 5 pessoas que ele atende. Hoje, de 5, apareceram só 2 pessoas para fazer o risco cirúrgico. Então, aí nós temos que saber o porquê disso. Bem, eu queria falar aqui que estive na APAC hoje representando a Câmara Municipal, né? Foi a primeira aula inaugural do curso de planificação do ano de 2015. O curso oferece 30 vagas, ele é dividido em 2 turmas, tem a duração de 20 dias letivos. O curso de só posso encerrar? O curso de planificação é ministrado pelo SESI, Senai, por meio do programa Escola Móvel, integrados pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Sistema FIENG, em parceria com o projeto Novos Rumos de Belo Horizonte e a ONG Minas pela Paz, também na capital. Esse curso tem o objetivo de oferecer capacitação e formação profissional aos recuperandos da APAC. Mas uma coisa que eu disse hoje lá, inclusive disse no programa do Paulinho, a sociedade ela tem que dar um apoio, ela tem que dar um suporte, principalmente os empresários na área da panificação, que é o curso que eles estão fazendo, e na área da marcenaria. Porque eles têm esses cursos, onde os recuperandos prestam esse curso, né? Saem dali com a intenção de trabalhar, mas chega aqui fora e ele é barrado por uma questão ou outra. Então, nós temos que mudar a nossa cabeça, nós queremos acabar com a criminalidade, mas vamos dar o subsídio para que isso aconteça. Ok? Eu tinha mais uma coisinha para falar, o dia começa de trás para frente, mas meu tempo já acabou. Mas em relação à internet, eu custei 48 anos para conquistar meu nome. Então, não tenta sujar meu nome com porcariadas de internet, com rede social também, não. Porque a próxima vez vai tomar um processo. Vereador Paulinho Brasília, logo depois vereador Idelmino, vereador Marcos Nunes, vereador Geraldinho e vereador João de José. Mais uma vez, nós estamos aí nos deparando com o Pronatec aqui na nossa cidade, que os professores do Pronatec não receberam o pagamento ainda do governo federal, o Pronatec.
Nós tivemos aí, o ano passado, problema com vários alunos que não receberam, e aí depois veio a explicação do governo federal, que houve um atraso no repasso, aquela coisa toda que nós já sabemos, e depois de muito barulho feito em Viçosa, em Minas, tal, aí esse dinheiro entrou, e agora são os professores do Pronatec em Viçosa que não receberam. Precisamos saber o porquê. O FIES, eu estou falando que o FIES está um fiasco. Está um fiasco. Vários alunos que passaram dos vestibulares em todo o Brasil, e aqui também em Viçosa, estão desistindo do curso porque não tem como pagar o alto custo do financiamento do seu estudo. Então, o governo federal tem que se pronunciar. Me parece que foi o o juiz de Manaus, se não me falha a memória, Mato Grosso, eu tenho que lembrar qual foi um juiz aí que pediu para que o governo federal pudesse dar seguimento ao FIES. Tá uma briga jurídica. Foi de onde, Xandim? Você não sabe? Pois não. Mas, enfim, a gente tem que estar atento a tudo isso, porque muita coisa está acontecendo lá no governo federal e está batendo aqui em nossa porta. Bate no estadual e acaba batendo aqui. Verbas, porque daqui a pouco o pessoal está falando assim, mas Viçosa não está fazendo isso, está fazendo aquilo. E aí, cadê a verba? Né? Cadê o dever de casa que o governo federal tinha que fazer? Bem, Marilange falou que os meus convidados, que são os diretores dos Correios, eles não vão vir mais aqui na reunião ordinária para dar explicações, porque que nós estamos sendo mal atendidos pelos Correios, que também é um problema do governo federal. Também é um governo do governo. É algo que o governo federal tem que consertar, porque é inadmissível que a Prefeitura de Viçosa gaste um dinheiro importante, que são 5 aluguéis aqui na nossa cidade, que no total, entre aluguéis e funcionários, R$90 mil ano. Com R$90 mil ano, nós compramos uma ambulância. E esse dinheiro deveria ser do governo federal. Quem está pagando é a prefeitura. E aí acaba que a prefeitura recebe a crítica por determinado serviço não estar funcionando no bairro. Então, o governo federal tem que sim resolver esse problema. E a prefeitura manda um aviso. Eles que tratem de consertar, porque o prefeito vai chamar esses funcionários de volta para a prefeitura, e vai fechar essas agências que não são responsabilidade nossa. Bem, eu quero aproveitar aqui que na semana passada eu falei em relação a 10 paradas de ônibus que a Aviação União vai disponibilizar. Me perdoem, eu errei. São 20 paradas de ônibus, 20 paradas, ela vai liberar agora 10. E aí, Luciano, já que você está presente, Oi? 10 abrigos. Você deu para entender? 10 abrigos, que custam cada um R$8 mil. R$8 mil. Independente da empresa ter condições ou não, é um trabalho bacana que ela vai fazer. O vereador Mequilo disse aqui que não existe lei que obrigue a empresa, né, Mequilo? Foi você que falou isso aqui? Não. Não existe lei que obrigue a concessionária a fazer a parada de ônibus. E eles vão fazer os abrigos, que vão custar R$80 mil. Né? Nesse caso aqui, R$80 mil. 100 mil, aliás. 160. Não é isso? São 20, 8, 160. Isso. Então, e aí eu quero pedir ao senhor secretário que contemple 2 paradas de ônibus no Vale do Sol, próximo à igreja evangélica ali, perto da casa, o vereador Lidson sabe de onde estou falando, perto da casa do Zé Maria, ex-oficial de justiça, certo? Que ali hoje tinham crianças que estavam realmente pegando chuva, e isso foi muito chato, e que contemple o Vale do Sol. A avenida, eu farei essa indicação na próxima... Oi? Maria de Castro Silva. Eu farei essa indicação na próxima semana. Certo? Bem, em relação... vereador Edenilson, parabenizo Vossa Excelência por todas as indicações que Vossa Excelência fez lá em São José do Triunfo. A gente mora ali e vê realmente os problemas que acontecem lá no nosso bairro. Eu peço mais um minuto, presidente, tá? Que acontece lá no nosso distrito, e realmente Vossa Excelência tem razão. Em relação ao PSF, as 4 UBSs, né, que são as unidades próprias do município, serão reformadas em breve,
certo? E o edital já está em andamento. O edital já está em andamento. Então, nós vamos ter boas surpresas aí. E, para fechar, eu queria aqui parabenizar o prefeito Ângelo Cheque pela fala dele em relação às redes sociais. Eu, quando eu pensei em trabalhar numa emissora de rádio, em trabalhar como radialista, eu lembro que eu comentei isso com o papai, e a primeira coisa que meu pai falou, eu tinha 15 anos, papai falou o seguinte: ouça os dois lados. A moeda tem dois lados. Se você colocou alguém para falar de alguma coisa, coloque a outra pessoa também para dar a versão dela. E o que a gente tem visto nas redes sociais não é isso. Apenas um lado fala, acusam de todos os jeitos, chamam a gente de tudo quanto é nome, e sequer nós temos oportunidade de nos defendermos. E, por incrível que pareça, são redes sociais que recentemente foram ao nosso programa, que nos pediram para poder falar e pedir à população para vir à Câmara para falar sobre o aumento das passagens. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigada, vereador. Para o uso da palavra, vereador Idelmino, logo depois, vereador Marcos Nunes. Muito obrigado, senhor presidente. Eu retorno a essa tribuna para falar de 3 assuntos. Primeiro, também, reaquecer a discussão a respeito do aumento da passagem de ônibus. Nós não votamos esse aumento, temos um representante nessa casa, que é o vereador Cebolinha, desculpa assim chamá-lo, senhor vereador, que representa a casa nessa comissão, mas eu, enquanto cidadão, eu tenho meu posicionamento, e também enquanto vereador. Eu acho abusivo o aumento da passagem acima de R$2, porque um simples cálculo aqui, no que diz respeito ao impacto no salário do trabalhador, é um impacto aí em torno de 9% do salário. Um trabalhador ganha salário mínimo, ele tem que trabalhar 3,4 dias só para poder pagar passagem. Então, eu já vejo R$2 como sendo um valor significativo para a empresa. E aí, o vereador Paulinho, que falou aqui, né, a respeito dos pontos de ônibus, que a Aviação União pretende, então, implantar, os abrigos de ônibus, o vereador Mequilo, que não se encontra aqui mais, colocou na semana passada que não é de responsabilidade da empresa fazer isso. Mas aí eu lembro o seguinte, também não é de responsabilidade do município, quantas vezes já foi feito isso, de pavimentar as principais vias dos bairros, exatamente para que os ônibus da Aviação União passassem ali com mais facilidade, atendesse melhor a população. Então, o município deu uma contrapartida para a empresa em várias situações. E a contrapartida social, a empresa só está dando, na verdade, porque teve uma cobrança por parte da população e também por parte dessa Casa Legislativa. E aí, eu quero aqui falar ao Executivo, o senhor, por favor, assim, coloque para ele, que esses pontos de ônibus têm que ser muito bem distribuídos para atender exatamente aquelas populações que estão em situação assim, de calamidade em termos desse atendimento. Tem locais que você tem o abrigo de ônibus funcionando mais ou menos, tem local que não tem. É simplesmente uma plaquinha e acabou. E aí eu quero aqui falar também rapidamente do impacto desse aumento, caso ele aconteça, para o poder público, para o Executivo. Hoje, somando 2 contratos grandes que o município tem com a Aviação União, Vale Transporte para Deficiente, que é 70 mil. Mais o contrato do transporte escolar, que hoje é 203 mil. Então, somando 273 mil reais. Se nós tivermos aí um aumento, né, de 20%, esse aumento de 20%, caso aconteça na passagem, reflete nos contratos, porque tem uma cláusula no contrato que vincula, amarra o contrato do Poder Executivo com a Aviação União em cima do aumento do valor da passagem. Então, nós vamos ter um aumento de 20% aí. No próprio projeto, vereador Paulinho, que passou por essa casa sobre Vale Transporte e também sobre o transporte escolar, está colocado na lei. O aumento que for dado para o passe do ônibus automaticamente reflete nesses contratos. E aí eu já calculei, se aumentar 20%, nós vamos ter que desembolsar mais R$500 mil ano para a Aviação União. Então, isso a gente tem que ficar atento,
Porque a minha defesa, quando eu ocupo essa tribuna aqui, não é uma defesa só do trabalhador, é uma defesa do trabalhador e uma defesa também dos nossos bens públicos. Né? Foi colocado aqui agora há pouco pela vereadora, né, até colocando de uma maneira colocar deselegante, que assim falou com o vereador Geraldino Violeira, não tem ninguém aqui fazendo oposição do quanto pior, melhor, não. Nós não fazemos oposição traiçoeira. Ao contrário, nós fazemos oposição aqui de construção. Toda vez que eu ocupo essa tribuna aqui, é exatamente para defender aquilo que é melhor para a nossa cidade. Né? E a maneira com que eu me dirijo ao chefe do Executivo é de acordo com aquilo que realmente cabe a essa Casa Legislativa, que é a palavra de cobrança, e assim nós vamos continuar fazendo. E aí, eu tenho 44 segundos ali para poder falar de mais um assunto. Então, eu gostaria que o Poder Executivo resolvesse uma questão que, em conversa com o chefe do Executivo, ele se comprometeu a fazer. O Lar dos Velhinhos está passando por um problema terrível, terrível, correndo o risco de fechar, por falta de alvará de funcionamento, porque não está atendendo ao Corpo de Bombeiros, as solicitações do Corpo de Bombeiros e também a vigilância sanitária. Nós tivemos uma reunião há 30 dias com o chefe do Executivo. Ele pegou o telefone e falou, olha, vou ligar na Secretaria de Obras, vou disponibilizar um engenheiro para poder fazer a correção lá do projeto do Corpo de Bombeiro. Só para finalizar, senhora presidente. E também para poder fazer o projeto que atenda a vigilância sanitária. Ligou lá, solicitando que fosse lá um engenheiro, lá no Lar dos Velhinhos. Assim foi feito. Foi lá, colocou, olha, não posso atender, nem que se eu trabalhar final de semana, sendo pago de forma particular. Voltei, conversei lá com o Luciano Pelvezan, né, solicitando novamente a presença desse profissional lá para poder ajudar o Lar dos Velhinhos, que não está fora do seu direito de cobrar isso do Poder Executivo. Ele atende o cidadão de Viçosa. E até hoje não foi lá esse profissional para poder atender o Lar dos Velhinhos. Desculpa, até prolongar um pouquinho, senhora presidente, mas só para finalizar. Edmaura, diretora do Lar. Tem vários vereadores inscritos ainda. Perfeitamente, só finalizando. Ela já me ligou várias vezes, tarde da noite, super preocupada com isso, que pode realmente acabar entregando isso para o Ministério Público. Então, eu peço ao Poder Executivo, né, que ele cumpra, então, a palavra dele em relação ao Lar dos Idosos, né, que faça realmente valer o direito do nosso idoso, que é pouco atendido. Muito obrigado. Vereador Marcos Nunes, logo depois, vereador Geraldinho, logo depois, vereador João de Josino, Lidson Lenner e Cebolinha. Lembrando aos senhores que vamos tentar ser rápidos para a gente conseguir cumprir o tempo regimental. Obrigado, senhora presidente. Eu tenho aqui uma série de assuntos, mas antes só também noticiando, parabenizar toda a Arquidiocese de Mariana pela realização da 25ª Romaria dos Trabalhadores. A gente, enquanto pastoral social da Igreja Católica, a gente faz uma coisa assim um pouquinho diferente, por isso até que eu não compareci nos eventos aí do Sindicato dos Comerciários, porque a gente estava em Romaria, né? Em Romaria, lembrando o Antigo Testamento, o povo de Deus, ou aqueles mais pobres que lutam, né, por um mundo melhor. O pequeno agricultor, o trabalhador, o problema da terceirização, enfim, nós estamos aí lutando, né? Nós temos que lembrar sempre que é o trabalhador quem constrói tudo e ele não tem acesso ao fruto do seu trabalho. É o mundo capitalista, enfim, é assim mesmo. Segunda coisa, senhora presidente, nós tivemos hoje também na reunião do CODEMA e a diretoria, o mandato dos conselheiros do CODEMA está se encerrando agora, nós fizemos lá uma prévia reunião com uma eleição de uma possível mesa diretora, né? Estou falando nesses termos porque nós ainda não temos o decreto de nomeação, mas um dos indicativos de uma discussão, inclusive, que surgiu lá hoje é até mesmo o retorno, né, da Secretaria de Meio Ambiente, né, que é uma reivindicação, né, porque a gente está vendo aí as situações que a gente está passando. Muitas vezes, eu quero ser muito sereno ao falar isso, a gente tem que entender um pouco melhor como as coisas estão acontecendo. Porque, por exemplo, eu não sei se é por um problema ainda de ressaca eleitoral, o fato de Dilma ter ganhado de novo, naquela situação que ganhou, houve uma série de problemas em relação ao governo federal nessa passagem de 2014 e 2015. Uma delas foi que nós, de esquerda, por exemplo, identificamos que a gente elegeu um Congresso Nacional, principalmente uma Câmara Federal, extremamente conservadora. E
o fato de estar tendo problema no Pronatec, no FIES e outras coisas do governo federal, foi pelo fato, vereador Mequilo, da Câmara, do Congresso Nacional não ter votado o orçamento de 2015. Nós fizemos isso aqui, nós votamos, eles não votaram, não. Então, a Dilma teve que começar o governo dela utilizando o orçamento do ano anterior. Agora, vocês pensam em termos de Brasil, isso causa uma série de problemas. E esses problemas, Paulinho Brasil, estão refletindo aqui agora, com o problema de FIES e de Pronatec. Um dos motivos é esse. Entendeu? Então, um dos motivos é esse. Então, assim, a gente tem que lembrar, aí tem vários deputados federais que foram eleitos aqui, que eu tenho certeza que o que eu votei não deixou de votar o orçamento lá. Mas vários dos que nós colocamos lá fazem a coisa diferente. Então, assim, seria muito bom, né, que nós, enquanto Brasil, a gente vencesse um pouco esses ranços políticos e avançássemos. Né? Eu acho, viu, Paulinho, o prefeito está coberto de razão, já, né, dor de cabeça me feriu com essa situação, por exemplo, de ter funcionário da prefeitura trabalhando para o Correio e não sei onde. Nós temos que resolver isso. Como nós temos que resolver o problema do governo do Estado, né? Ano aqui a gente gasta 400, 500, 600 mil, o município gasta com a polícia militar, a polícia civil, que era o governo do PSDB até há pouco tempo. Eu estou lá, enquanto governo do PT agora, batendo. Não, isso é uma coisa que precisa mudar. Né? Precisa mudar. O governo do Estado é que tem que assumir segurança, não somos nós da prefeitura. As prefeituras têm suas dificuldades. Né? Então, assim, tem uma série de coisas que nós precisamos conversar. O senhor prefeito gosta de vir aqui e dizer que o município só fica com 10% dos recursos. Ai de nós, eu não estou falando do Ângelo, se o governo federal não arrecadasse a tributação e redividisse dos municípios. Ai de nós com as irresponsabilidades fiscais que nós temos em cada município, se a gente deixasse o município arrecadar mais do que 10%. Porque, embora o Ângelo venha aqui e fale que só recebe 10%, 30 e tantos milhões, quase 30% do orçamento ou mais desse município vem de recursos do governo federal. Isso ele não fala. Ele fala a meia verdade, ele está sendo político, ele fala aquilo que ele ouve lá, né, do problema municipalista, etc. Mas, enfim, ele tem todo o direito também de falar. Eu quero ser muito solidário ao Geraldinho Violeira, né, no tocante que ele disse aqui. Acho que o prefeito tem que defender sua moral, sim, assim como qualquer um de nós. Mas, coitada da Dilma, né? Se a Dilma fosse retrucar ou falar, né, de tudo que se coloca ou que se posta na rede social, né? Coitado de nós do PT, né? Nós nunca, né? Não pensem que nós somos bobos, não. Mas nós nunca sofremos um ataque da direita tão forte como nós estamos sentindo e sofrendo. Nós inventamos a corrupção, né? As pessoas aqui, né, os riquinhos, botam lá nos seus carros, né? Fora Dilma e leva o PT junto. Isso é ditatorial. Qual que é o problema do PT? O PT é um partido político como outro qualquer. Então, nós não somos bobos, nem jacus, nem não sabemos fazer discussão, não. Venha para o debate com a gente. Vamos debater. Então, Geraldinho, seu pai sofreu demais. Seu pai sofreu demais. Pelo próprio prefeito que veio aqui. Quantas vezes ele bateu no prefeito aqui, entendeu? Então, acho que Vossa Excelência tem razão quando coloca. Assim como a Maura também tem razão quando ela defende. Faz parte aqui da nossa democracia, isso é assim mesmo. Agora, o prefeito está intimidando muitas pessoas. Então, vou repetir. Em termos de moral, que ele entre na justiça com as pessoas. Agora, ele está lá, nós vamos cobrar dele, a rede social cobra dele, entendeu? Aprenda, Ângelo Cheque, com o governo federal. É preciso ouvir o que as pessoas estão dizendo. Às vezes, Vossa Excelência acha que está fazendo tudo bom, perfeito, mas tem gente que discorda. Vamos ouvir o outro lado. É assim, eu acho que a gente vai construir uma coisa melhor. Senhora Presidente, eu tinha, e não sei se vou ter prazo de fazer isso depois, mas é só comentar sobre os relatórios que o IPREV mandou, não vou fazer isso agora, porque do tempo, eu agradeço novamente, mas espero que a gente, com muita tranquilidade, possa construir, né, uma sociedade melhor. Isso está nas nossas mãos. Obrigado, viu, senhora Presidente. Tá, vereador Geraldinho, só deixando claro que a Maura recebeu um telefonema de problema de saúde da filha, por isso ela teve que ir para Belo Horizonte. Então, por isso, um vereador estava na fala e eu achei importante não interromper. Pois não, Geraldinho. Obrigado novamente, Marilange. Infelizmente, caso de saúde, né? Tem que respeitar a vereadora. Mas eu queria que ela estivesse aqui. Ela, por nenhum momento, ela conheceu o que é sofrer uma perseguição pessoal. O que é ser vítima de um regimento que atacou intimamente, atacou a pessoa. Eu falei, vou repetir para o prefeito Ângelo Cheque que ele ainda não sofreu nenhum por cento do que o meu pai sofreu. Nenhum por cento.
Agora, é lógico, o vereador Marcos Zuna, a Maura tem que defender, primeiro, questões partidárias, ela é ligada ao partido, e ela tinha que estar aqui, porque a escola que ela disse que ficou parada por 6 anos, seria o Centro Educacional, que foi a administração 2001-2004, que ficou parada por 6 anos por causa do grande elefante branco. Aqui um vereador, que na época era contrária, assim como nós de esquerda, eu sou uma esquerda, professor Domingos, que sou de fácil comunicação. Um vereador que aqui, um representante da Câmara, que no passado brigou contra essa construção. E na época o vereador Ângelo Cheque, que hoje é prefeito, ele também fazia parte desse período. Ele era vereador, brigava, lutava contra a administração e construção de obras públicas. Mas essa perseguição pessoal que a vereadora Maura não sabe e deveria estar aqui para entender, foi uma perseguição muito dura, de 6 anos, que eu tentei repassar para o Anjo, para ele desligar o controle remoto e focar mais na administração pública. Eu tenho certeza que ele atendeu o assunto, ele sabe o que eu falei, infelizmente eu acho que ela ficou mais sentida do que ele. Se caso ele não entendeu o que eu falei, acho que vai ser mais um processado, vai ser eu, né? Porque eu disse de todo e bom, com a maior naturalidade e respeito a ele, porque eu comparei ele com meu pai. Comparei porque eu disse que meu pai também sofreu essa perseguição e ele ainda nem 1%. Ela disse aqui alguns casos de educação e tal. Quem trabalhou na educação, professor Edomiro, construiu a Escola das Postes Nova Viçosa, pediria a ela para conhecer a Escola das Postes Nova Viçosa, Escola de Novo Silvestre, pediria a ela para visitar a Escola de Novo Silvestre, do Laranjal, o vereador aqui conhece muito bem, e outras escolas. Pediria ela aqui para visitar as obras do período da atual administração, onde ela fez parte, que ela é vereadora, a creche Nova Viçosa, que ela apoiou o prefeito, né, eleito em 2013. Peço a ela que pesquise os valores gastos da creche Nova Viçosa, da escola de Nova Viçosa, da escola de Cachoeirinha. São pequenos pontos que ela deveria pesquisar e, em momento nenhum, quis aqui criticar o prefeito. Eu disse a ele, desligue o controle remoto, tente demonstrar seu trabalho. Ou ele vai ser aplaudido, ou aqui debatido. Muito obrigado, boa noite. Obrigada, vereador. Vereador João de Josino, logo depois vereador Lidson Lene. Na verdade, eu não ia voltar essa tribuna, não, mas houve tantos assuntos aí que sou obrigado a falar também. A respeito dos abrigos, Luciano, há uns 30 dias atrás, saí com o nosso assessor da Câmara aqui, o estagiário, fotografando mais ou menos 60 pontos de ônibus e abrigo de ônibus pronto. Depois eu vou passar nas suas mãos, tá? Que eu tenho uma pasta com as 60 fotos e a gente, junto com você e a União, frisar, né, aqueles locais que é prioridade, tá? Voltando, gente, ao assunto do aumento do vale de passagem, igual o prefeito veio aqui e falou as imagens, né, nossas que vão para as redes sociais. Essa semana eu entrei lá no meu WhatsApp. Não, mas eu vi no meu... Aí, estou lá, vereador, uns 5 ou 6 vereadores, sim aos trabalhadores, e o resto, não aos trabalhadores. Lá está lá, a União. Nós não somos contra os trabalhadores, não. Nós também somos a favor do trabalhador. Vocês sabem quantos funcionários a Aviação União tem? Vocês já perguntaram quantos funcionários eles têm? Aqui dentro da cidade eles têm 250.
E no total de empresa deles tem 1.000 funcionários. E para aqueles os funcionários da empresa, eles são trabalhadores também. Para eles ter o aumento, a empresa tem que ter um lucro. Né? Por exemplo, está para vir um projeto para essa casa do plano de carreira dos funcionários públicos. Se o prefeito não tiver dinheiro, como é que ele vai botar esse plano de carreira aqui? Ele vai ter que arrumar um meio de arrecadar mais. Aí vocês vão votar contra quando ele colocar um projeto aqui para melhorar o repasse? Vão votar contra? Vai votar contra os servidores? Fica a minha pergunta, né? Vai chegar nessa casa. E se não tiver dinheiro? Nós vamos continuar com o nosso salário, sem nosso plano de carreira. Tem gente lá doido para aposentar, está lá 70 anos, esperando dar 70 anos, porque quando dá 70 tem que sair, de qualquer maneira. Mas está lá, não está aguentando, mas está lá sentado lá. Para quê? Esperando o plano de carreira. E se não tiver dinheiro, não vai dar não. Então tem que arrumar um jeito de recolher dinheiro mesmo, igual o Marco já falou aqui. Se não tiver jeito de arrecadar mais, vai ficar do jeito que está. Nós vamos continuar sofrendo, vai aposentar com salário mínimo, né? E no fim da nossa vida passar fome. Então a empresa, os funcionários da empresa são trabalhadores também. Eles têm que ter aumento. E para eles ter aumento, eu acho que tem que ter aumento de passagem. Ó. Viu? E quem está colocando as nossas fotos, a nossa imagem aí no Facebook, na rede social, pode continuar pondo. Pode continuar pondo. Uma hora nós vamos conversar com o advogado e montar um processo contra esses babaca, uns babaca que vêm criticando os vereadores aqui. Nós não somos contra, nós não somos a favor da União, não, nós somos a favor dos empregados, porque os caras que trabalham na aviação União, eles são trabalhadores também. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Para o uso da tribuna, vereador Lidson Lehner, logo depois, já aqui encerrando as inscrições, vereador Paulinho Brasília, para poder dar início à extraordinária. Senhor presidente, nos meus comentários da tribuna aqui, deixei passar, mas bem lembrado pelos colegas que lá tiveram, da confraternização do dia 1º de maio, lá do Sindicato dos Comerciários, que foi lá no Rancho do Célio. Foi uma manhã-tarde de grande confraternização. Lá a gente viu os comerciários, seus familiares, né, todos participando daquele grande evento, né, todo o corpo do sindicato lá, o Hélio Brustolini como presidente. Né, então, uma grande festividade e fomos muito bem recebidos. Fomos muito bem recebidos, né, vereador Helder? O senhor, inclusive, tem várias fotos aí postadas em vários meios aí de comunicação, né, das redes sociais, né, um tal de zap aí, né, etc. Então, parabenizar os sindicatos comerciários pelo grande evento, dia 1º. Também a comunidade ali de São José dos Nobres, né, a comunidade dos Nobres, que comemorou o padroeiro São José. Foi uma belíssima festa também, foi na noite lá nos Nobres, na capela, com barracas, leilões, bandas musicais, bastante sanfona. Então, teve até um arrastapé lá. Então, parabenizar toda a organização. E eu tenho aqui, senhora presidente, ontem foi me passado na reunião do Conselho Rural um ofício para encaminhar ao senhor prefeito. Né? Inclusive, foi depois das proposições, então eu até pedi à secretária para encaminhar. Né? Então, são de moradores dos Nobres, né, que solicita o senhor prefeito que o mais rápido possível consiga resolver o problema da falta de médico lá no PSF São José, na equipe que atende a zona rural. Né, que lá em São José são 2 equipes, né, e uma dessas equipes atende mais a área rural. Então, diz o seguinte: o Conselho de Desenvolvimento da Comunidade dos Nobres, cumprimentando o prefeito, vem solicitar da sua administração a indicação de um médico, como se fosse fácil assim, para atender o PSF São José, Barrinha Nobres,
pois a sua falta está comprometendo o atendimento da unidade de tratamento, como também dos moradores do entorno. Agradecemos desde já a colaboração. Assina aqui a Ivanildo Aparecida da Cunha. Eu digo como se fosse fácil assim, porque a gente que acompanha de perto todos os trabalhos administrativos desses prefeitos que passaram também, não é tão fácil assim apontar um médico. Você tem que ter o médico para ser apontado, são processos, às vezes, processo seletivo, a questão financeira também, que não, às vezes não atrai os médicos, enfim. Então, existe esse problema, mas eu tenho certeza que a administração não está de braço cruzado, principalmente a Secretaria de Saúde, doutor Sérgio, sua equipe, né, para poder tentar resolver. E esse problema lá é um problema antigo com relação à falta desse médico, né? Então, a gente vai encaminhar ao Executivo para que possa responder aqui essa moradora. Obrigado. Obrigada, vereador. Para o uso da palavra, vereador Paulinho, Brasília. Encerrando, assim, a última fala. Bem, eu vou começar, então, Lidson, dando um toque ao Lidson. Está vindo para essa casa o projeto, né, onde nós vamos aí tentar aumentar o salário dos médicos que hoje recebem 6 mil, vão passar para 10 mil. Nós temos absoluta certeza que, tão logo isso aconteça, esse problema de médico nos PSF serão resolvidos, porque toda a região paga 10 mil reais e somente Viçosa paga 6 mil. Os médicos de Viçosa preferem trabalhar fora do que aqui na cidade em função desse valor. Então, isso, tão logo chegue aqui, eu tenho certeza que não teremos dificuldades para a aprovação. Bem, vereador Geraldinho Violeira, a creche de Nova Viçosa, ela ainda não foi entregue à Prefeitura. A creche, ela não foi entregue à Prefeitura. Por isso, a Prefeitura não pode fazer absolutamente nada na creche. Então, é importante que a população saiba disso. A creche está parada porque a empresa que está gerindo ainda não passou para a Prefeitura poder dar a sua contrapartida. Eu tenho absoluta certeza, por favor, fique à vontade. Não queria entrar no assunto, vereador, mas pois não? Eu só pedi para que a vereadora visitasse as creches, né, da administração que ela faz parte, do prefeito que ela pediu voto, da administração 2013-2016. Perfeito. Foi só para mim poder contextualizar isso aqui. Bem, professor Idelmino, Lar dos Velhinhos, o secretário Luciano Peuvezan teve uma conversa pessoal com o senhor, ou o prefeito Ângelo Schecker, informando que os engenheiros sem fronteira já estavam assumindo esse procedimento lá no Lar dos Velhinhos. Eles já assumiram lá, eles vão fazer o projeto para entregar, os engenheiros sem fronteira. Então, concordamos? Sim, fica à vontade, vamos discutir. Vereador Paulinho, desculpa fazer essa intervenção, vou ocupar a tribuna daqui a pouco, mas não posso deixar passar um momento. Tem mais ou menos 3 horas que eu conversei com a Edmaura, a diretora lá do lar. Eles não entraram em contato até esse dado momento, e ela vai amanhã ou depois de amanhã no Ministério Público, já pensa em entregar o lar, porque está faltando subvenção municipal, subvenção federal. Foi um compromisso que foi feito do Executivo com o Lar dos Velhinhos, tem tempo a ser cumprido. Paulinho, ninguém é obrigado a fazer compromisso, mas a partir do momento que faz compromisso, esse compromisso ele tem que ser colocado em prática. Luciano me falou isso realmente. Só que, entre o que foi colocado pelo Executivo e aquelas pessoas que deveriam ter ido lá, isso não aconteceu. Então, deixa eu dar uma ideia para Vossa Excelência. Vossa Excelência poderia, amanhã, se o secretário permita que eu faça esse acordo, juntamente com a diretora do Lar dos Velhinhos, até o gabinete do prefeito, para que ele possa comprovar o que eu estou falando aqui. Bem, de novo, voltando às redes sociais, para a gente fechar esse assunto. Porque são os nossos nomes que estão em baila. A gente não pode denegrir a imagem de ninguém. Eu tenho um programa de rádio que ele começa às 10 da manhã e vai até às 3 da tarde, 5 horas ao vivo. 5 horas ao vivo. Já imaginou se eu fosse ficar 5 horas sentando no pau em cada um de nós aqui? Durante
todo o tempo do programa? Isso é complicado, a gente tem que ter responsabilidade. Eu posso não concordar com que o meu amigo, o professor Idelmino, fale às vezes aqui, mas eu tenho que respeitá-lo. Eu posso não concordar o que Marcos fala, o que Meio Quilo fala, mas eu tenho que respeitá-los. Eu tenho que respeitá-los. Foi dito sobre este vereador, que este vereador, eles chegaram ao ponto de falar dos meus patrocinadores no meu programa. Os meus patrocinadores no meu programa, que são 22, todos eles têm CNPJ, todos eles têm endereço, todos eles têm funcionários, e somando todos eles, dão 682 funcionários. Então, chegar a esse ponto de falar que empresário não vota, não estou pensando nisso. Eu tenho meu programa, aquele é meu ganha-pão. Eu não conto com o dinheiro da Câmara. Isso aqui aconteceu. Eu me candidatei como várias pessoas se candidataram. Deu certo, chegamos aqui. Eu estou vereador, mas ali é o meu ganha-pão. Então tem que respeitar isso. Marcos Nunes está certo quando o Marcos Nunes fala que, a gente tem que ouvir a voz do povo. Temos que ouvir a voz do povo, mas temos que respeitar as pessoas. Isso eu aprendi na comunicação. Eu dou voz a todo mundo. Amanhã, por exemplo, e eu agradeço a Sávio por fazer parte disso, eu convidei o Sávio hoje. Amanhã, eu faço questão que o Sávio participe comigo do programa, para que ele desminta a pessoa que falou que ele e Marcos Nunes foram culpados aí pelo aumento da taxa de lixo, que é uma grande mentira. Faço questão. Vereador. Ok? Encerro. Vereador Idelmino, para cumprir o tempo regimental das 10 horas. Por favor, coloque para mim 4 minutos. Muito obrigado, senhora presidente. Eu queria também retomar aqui, já que o vereador Paulinho Brasília colocou, em relação à taxa de lixo. Semana passada eu ocupei essa tribuna e até pedi aqui que o Executivo revogasse a lei. Mas aí, analisando durante a semana até o valor de mérito do projeto, é um projeto que mexe com taxa. Então, se essa lei ela fosse revogada, nós voltaríamos à lei anterior. Só que os nobres colegas devem estar lembrados que essa lei anterior é uma lei que foi julgada inconstitucional. E aí a gente ficaria no sinuca de bico. Consultando ali o nosso jurídico, foi colocado que tem uma situação que a gente pode resolver isso rapidamente. Qual que é o ponto central daquela lei que gera o valor que está onerando aí de forma substanciosa, né, a nossa população? Exatamente aquela formulinha lá. A gente tem que criar um dispositivo naquela fórmula, com base, área construída, eu não sei, mas se a gente mexer só na fórmula como emenda, a gente pode mexer na lei sem problema nenhum, desde que não tenha aumento de valor. Como, na verdade, nós queremos reduzir o valor, então, se a gente altera essa parte da lei, simplesmente a fórmula, a gente continua com a mesma lei, a gente modificou a lei por meio de emenda, não está onerando a nossa população, ao contrário, está reduzindo, e isso é tranquilamente de ser praticado. Então, solicito o senhor chefe do Executivo, né, que, juntamente ali com o secretário de Governo, faça essa discussão em nome da Casa Legislativa, em nome da população, e que a gente resolva isso, e que aí no ano que vem, ou no final desse ano, a gente formule melhor essa lei, porque essa lei, para ser válida, como é matéria tributária, ela tem que ser votada esse ano para poder ser colocada em prática no ano que vem. Eu acho que assim a gente coloca uma solução e um ponto final nisso aí. Mas aí eu gostaria de mostrar não sei se vai dar para ver, uma conta de água, né, que um cidadão trouxe aí para mim. Do lado esquerdo ali está a conta do mês passado, o valor ali, se não me engano, R$51, coisa do tipo. Do lado direito, a conta desse mês, 200 e tantos reais. Não sei se não estou conseguindo ver, mas 200 e tantos reais. O consumo de água é o mesmo. O que mudou? Tarifa de lixo.
Então, você ter, na casa de um trabalhador, ganha salário mínimo, de um mês para o outro, ele ter a responsabilidade de pagar mais de R$150, isso não pode acontecer. Então, solicito, né, o Executivo que faça essa emenda na lei atual, mexendo exatamente na fórmula, na maneira de calcular, e que já no mês seguinte a gente consiga praticar um preço justo, né, para a coleta de lixo, né, para a nossa população. Muito obrigado, boa noite a todos. Dou por encerrada essa reunião ordinária e já dando início à reunião extraordinária. Senhor secretário, fazer o favor de fazer a leitura do projeto do decreto legislativo. Decreto legislativo, número 003/2015. Desculpa, projeto de decreto, estou me corrigindo aqui, viu, Marcos? Me ajuda também. Autoriza a licença do prefeito municipal para tratar de assuntos de interesse particular e dá outras providências. Interessado, Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de decreto legislativo em única votação. Em discussão? Pois não. Bom, na verdade, senhora presidente, eu preferi que o prefeito não estivesse saindo, né, pelos motivos particulares dele, uma vez que ele tem pouco tempo, está trabalhando, essa coisa toda, né? Mas a gente também tem que entender, principalmente porque ele disse das questões de saúde, que já era uma viagem que estava previamente agendada. É só fazer esse pequeno comentário. Obrigado. Em discussão. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei aprovado. Projeto de decreto legislativo 003/2015 aprovado em única votação. Em termos de esclarecimento, esse decreto legislativo, obrigatoriamente, ele tem que ser feito, porque é ele que dá o respaldo para que, ao mesmo tempo, o prefeito possa se afastar, porque a partir de 15 dias ele só pode afastar com respaldo da Câmara Municipal. Automaticamente é feito um termo de transição, tanto da presidência da Câmara para a Prefeitura, para o cargo de prefeito, como também do vice-presidente ao presidente. Então, isso vai acontecer na sexta-feira, às 11 horas da manhã, aqui na Câmara Municipal. Sintam-se todos convidados a participar. Dou por encerrada essa reunião. Uma boa noite a todos e boa semana e um feliz Dia das Mães. Justifique minha ausência, viu, senhora presidente, por estar trabalhando no horário. Obrigado. Obrigada, vereador. Ausência do quê?